Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de Química e hoje estaremos trabalhando sobre balanceamento de equações químicas. Na aula passada nós aprendemos sobre reações químicas, equação química, aprendemos ali uma classificação das reações químicas e agora vamos aprender a balancear equações químicas, tá certo? Então vamos lá. Observe aí na tela aí o tema do nosso assunto, balanceamento de equações químicas. O que seria balancear uma equação química? Balancear seria igualar a quantidade de átomos no primeiro membro e no segundo membro. Nós já aprendemos que isso aqui é uma equação química que representa as reações químicas. O que fica antes da seta é o primeiro membro ou reagentes e depois da seta é o segundo membro ou produtos. Então balancear é equilibrar, igualar a quantidade de cada elemento antes da seta e depois da seta, tá certo? Então, por exemplo, aqui antes da seta nós temos um carbono. Observe que a gente aprendeu que quando não tem nada aqui na frente da letra, o índice é 1. Então aqui tem um carbono antes da seta. Do lado de cada seta também tem 1. Aqui tem 1, tá certo? Na frente do C pequenininho aqui embaixo. Então a quantidade de carbono está igual, está equilibrada. Porém, observe aqui a quantidade de H. Aqui nós temos 4H, H4, são 4H. E aqui nós só temos 2. Então veja que a quantidade não está equilibrada, está diferente. O oxigênio aqui nós temos 2 desse lado, temos 2 aqui. Do lado de cá nós temos 2 aqui, com mais 1 aqui. Porque aqui tem mais 1 na água, são 3. Então observe que tanto a quantidade de H quanto a quantidade de oxigênio estão diferentes, tá certo? Então nós vamos procurar igualar, isso que é balancear, tá certo? E existem vários métodos de balanceamento. E nós vamos trabalhar aqui com aquele que talvez seja o mais simples. Então trabalharemos a princípio com esse método chamado método de tentativas e depois trabalharemos com outros métodos, tá certo? Então o método que nós vamos adotar hoje, utilizar, é o método de tentativas, ok? E nós vamos ver aqui que para usar esse método, nós precisamos seguir algumas regras que são chamadas de regras básicas. Então eu vou aqui só fazer a leitura das regras para depois a gente aplicar aqui no nosso primeiro exemplo. Iniciar com o elemento que aparece apenas uma vez de cada lado da equação. Então nós vamos começar o balanceamento escolhendo para início ou para iniciar aquele elemento que aparece apenas uma vez de cada lado, tá certo? De cada lado da seta. Regra de número 2, preferir o elemento que possua maior índice. Índices são esses números pequenos que aparecem na frente das letras, geralmente na parte inferior, tá certo? Terceira regra, escolhido o elemento, transpor seus índices, colocando-os como coeficientes. Transpor é inverter os seus índices, colocando como coeficientes. Coeficiente nós aprendemos que são os números que vêm aqui na frente das fórmulas, que indica a proporção ou a quantidade dessas moléculas, tá certo? E a quarta regra é prosseguir com os outros elementos até completar o balanceamento. Então nós vamos agora pegar esse primeiro exemplo nosso aqui e balancear aplicando essas regras que nós acabamos de ver aqui, tá certo? Então aqui nós temos o quê? Nós temos aqui o CH4, que é o metano, tá certo? Reagindo com o gás oxigênio, que é O2, formando o CO2, que é o gás carbônico, e H2O, que é a água. Tá ok? Então nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos tentar balancear essa equação, ou seja, igualar a quantidade de cada elemento antes da seta e depois da seta. Aqui nessa equação nós temos 3 tipos de elementos. O elemento C, que é o carbono, tá certo? O elemento H, que é o hidrogênio, e o elemento O, que é o oxigênio. Eu tenho que escolher um desses elementos para dar início ao balanceamento, tá certo? E eu não posso escolher de forma aleatória, eu tenho que seguir as regras. E a primeira regra diz o quê? Iniciar com o elemento que aparece apenas uma vez de cada lado da equação.
Aparecer uma vez de cada lado da equação é aparecer apenas em uma posição. Então nós precisamos analisar todos os elementos para ver qual é esse elemento que vai se adequar nessa primeira regra. Vamos lá. O elemento C aparece aqui apenas uma vez, ele só está nessa posição, não está aqui. Então apenas uma vez do lado de cada seta. E do outro lado da seta ele aparece apenas uma vez também. Então a gente poderia começar por ele. Mas nós precisamos também analisar os outros elementos. Observe o H, o hidrogênio. Desse lado aqui ele aparece apenas uma vez. Tá certo? Ou seja, ele não está aqui, está apenas nessa fórmula. Não é a quantidade do elemento, aqui tem 4H, mas ele só aparece aqui nessa posição. Então ele aparece aqui antes da seta apenas uma vez. E do lado de cada seta ele aparece também apenas uma vez. Só em uma posição, tá certo? Então é outro elemento que nós podemos começar o balanceamento. Então já tem aí o C e o H, né, que são candidatos a se começar por eles. Porém, tem o oxigênio. Se a gente observar, do lado de cada seta, o oxigênio aparece em apenas uma posição. Ele está aqui, mas não está aqui. Mas do outro lado da seta, observe que o oxigênio aparece em duas posições. Ele aparece aqui nessa fórmula e aparece também nessa fórmula. Então, quando o elemento aparece em duas posições de um lado da seta, nós evitamos começar por ele. Então aqui nós vamos começar ou pelo C ou pelo H, tá certo? Porque todos os dois apareceram apenas uma vez de cada lado. Então vamos agora utilizar, já que houve um empate, vamos agora usar a segunda regra para desempatar. A segunda regra diz assim: preferir o elemento que possua maior índice. Índices são esses números pequenos que vêm na frente, tá certo? Então se eu comparar C e H, eu posso olhar toda a equação, tá certo? Então se eu comparar aqui C e H nessa equação, eu vou ver que o índice do H é maior do que o do C. O do C é 1 aqui, também aqui é 1. E o do H aqui é 4, tá vendo? E aqui também é 2. Ou seja, o maior índice aqui é o elemento H, que é o índice 4. Então, o elemento escolhido para se começar o balanceamento é o elemento H. Agora eu vou aplicar a terceira regra, que diz assim: escolhido o elemento, transpor seus índices colocando-os como coeficientes. Ou seja, já que o elemento foi escolhido é o H, nós vamos inverter os índices do H. Ou seja, observe como a gente faz. O índice desse H aqui é 4, vem para o H de cá, ó, eu coloco aqui. Olha só, transpor é inverter. O índice desse H aqui é 4, vem para o H de cá, tá certo? E o 2 desse H vem para o H de cá. Mas observe que eu tenho que colocar sempre na frente da fórmula que o H está presente. Então o 2 eu não posso colocar aqui entre o C e o H, tem que ser na frente da fórmula. Então observe que eu trabalhei aqui com o elemento H, o hidrogênio. O 4 desse hidrogênio veio para o hidrogênio de cá e o 2 desse hidrogênio veio para o hidrogênio de cá. Eu troquei os índices colocando como coeficiente, tá certo? Agora eu vou conferir para ver se o hidrogênio ficou balanceado. Esse número que nós colocamos na frente, o coeficiente, nós multiplicamos pelo pequenininho, pelo índice. Então vamos fazer a conferência aqui, ó. 2 vezes 4, 8. Então aqui eu tenho um total de 8H, porque 2 vezes 4 é 8. Aqui eu preciso ter 8 também. Observe só, 4 vezes 2, 8 também. Então o hidrogênio nós igualamos. 8 desse lado e 8 do lado de cá, tá certo? Agora nós vamos para o segundo elemento. O segundo elemento, aqui nós temos ainda carbono e oxigênio, certo? Eu não posso ir para o oxigênio agora. Geralmente, quando a gente não começa pelo oxigênio, ele fica por último. Geralmente acontece isso. Mas por que eu não posso ir para o oxigênio agora? Porque a quantidade de oxigênio não está definida em nenhum dos lados. Por exemplo, desse lado aqui ainda vai entrar um valor aqui. Então, não sei a quantidade de oxigênio desse lado aqui nos reagentes, tá certo? Porque aqui ainda vai entrar um valor. Do lado de cá também nós temos aqui o oxigênio aqui nessa fórmula e aqui ainda vai entrar um valor. Então também eu não tenho a quantidade de oxigênio definida do lado dos reagentes. Então não posso saber a quantidade do oxigênio em nenhum dos lados, por isso eu não posso ir para ele agora. Então eu vou para o C. Por que eu vou para o C? Porque o carbono desse lado aqui só tem o carbono aqui. E o número que nós colocamos aqui, o coeficiente, não pode mais tirar.
Então a quantidade de carbono que tem aqui nós vamos colocar do lado de cá. Esse número 2 eu coloquei aqui, ele foi para o H, mas ele serve também para todos os elementos que estão nessa fórmula. Então o 2 também serve para o C. Observe que aqui nós temos o 1. O índice 1 aqui no C. Quando não aparece nada é 1. Aí eu faço o seguinte, ó, 2 vezes 1 dá 2. Então aqui eu tenho um total de 2 carbonos. Aqui agora eu tenho que ter 2. Daqui para frente agora eu só vou seguir a lógica. Certo? Eu vou estar colocando valores que me dê a mesma quantidade do elemento. Então se aqui eu tenho 2, eu vou colocar um valor aqui que multiplicado pelo 1 do C aqui seja 2 também. Então só vou apenas usar o raciocínio. Qual é o número que multiplicado por 1 dá 2? Só pode ser, obviamente, 2. 2 vezes 1 é 2. Então eu consegui igualar, ó, 2 carbonos aqui, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Tá certo? Agora falta a gente balancear o oxigênio. Observe agora que desse lado aqui, eu já preenchi os 2 espaços que tinham aqui. Então a quantidade de oxigênio aqui já está definida. Eu só vou conferir a quantidade de oxigênio que tem aqui para mim colocar aqui. Vamos ver? Observe que esse 2 aqui eu multiplico pelo 2 do oxigênio. 2 vezes 2 é 4. Então só nessa fórmula aqui eu tenho 4 oxigênio. Tá certo? Agora aqui eu tenho mais um oxigênio aqui e tenho 4 na frente. Esse 4 também serve para o oxigênio. 4 vezes 1 é 4. Então 4 com mais 4 é igual a 8. Então eu tenho 4 oxigênio aqui, 2 vezes 2, 4. E mais 4 aqui, 4 vezes 1, 4. Então desse lado aqui da seta dos produtos dá um total de 8 oxigênio. Então se aqui eu tenho 8, aqui também eu preciso ter 8. Então aqui eu vou usar apenas o raciocínio. Se eu tenho 2 oxigênio, qual é o valor que eu vou colocar aqui? Que multiplicado por 2 dá 8. É claro e óbvio que vai ser o 4. 4 vezes 2 dá 8, tá certo? Assim nós conseguimos igualar todos os elementos de um lado e do outro. Isso que é balancear. Porém, nesse caso aqui, a gente precisa ainda fazer a simplificação. Porque o balanceamento é preferível que seja os menores números inteiros possíveis. A equação já está balanceada, tá certo? Porém, a gente vai simplificar. Simplificar é cortar todos os valores que nós colocamos pelo menor. Eu tenho 2, 4, 2 e 4. Então, vamos simplificar todos por 2, que é o menor número. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, fica 1, 2, 1 e 2. Aí, talvez você pergunte, e será que depois da simplificação ela não ficou novamente desequilibrada? Será que continuou balanceada? Continua, apenas nós reduzimos pela metade. Vamos só conferir aqui, ó. Aqui está 1. 1 vezes 1 é 1, então aqui tem um C. Aqui também tem um C, 1 vezes 1 é 1. H, 1 vezes 4 é 4. Aqui o H, 2 vezes 2 é 4. Oxigênio, 2 vezes 2 é 4. Aqui nós temos 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 1 é 2. 2 aqui com 2 aqui dá 4. Então, quando a gente simplifica, a equação continua balanceada. Apenas a gente está diminuindo a quantidade de cada elemento ali nesse processo de simplificação. Vamos fazer mais alguns exemplos. Vou colocar aí na tela para vocês. Os primeiros exemplos eu coloquei bastante semelhantes para a gente fixar melhor o conteúdo. Então tá aqui exercícios. Aqui o de número 1. Então nós temos aqui, certo? Aqui o etano reagindo com o gás oxigênio, formando gás carbônico e água. Tá certo? Então nós temos aqui essa equação química que não está balanceada, porque se vocês observarem, é fácil a gente constatar isso. Aqui eu tenho 6H e do lado de cá eu só tenho 2. Então nós vamos procurar igualar a quantidade de todos os elementos dos dois lados da seta, certo? Então o que é que diz a primeira regra? Eu tenho que escolher um elemento que aparece apenas uma vez de cada lado. Então nós vamos analisar todos os elementos. O carbono, do lado de cada seta, ele só aparece uma vez, só em uma posição. Ele está aqui, mas não está aqui, tá certo? Do lado de cada seta, ele também aparece em apenas uma posição. Ele está aqui, mas não está aqui. Então, nós poderíamos começar pelo carbono. Porém, vamos ver os outros elementos. Olha aqui o hidrogênio, o H. O H do lado de cada seta, ele está apenas em uma posição. Ele está aqui, mas não está aqui. E do lado de cada seta também ele aparece em apenas uma posição. Está aqui, não está aqui. Então, é outro elemento também que a gente pode começar por ele.
Agora observe o oxigênio. Desse lado aqui da seta dos reagentes, o oxigênio só aparece em uma posição. Mas desse lado aqui, ele aparece duas vezes. Ele está aqui nessa fórmula e também está aqui, tá certo? Então eu não posso começar pelo oxigênio porque ele não se enquadrou dentro da primeira regra. Então nós temos aqui uma disputa entre C e H. Aí nós vamos para a segunda regra, que diz o seguinte, que deve preferir o elemento que apresenta maior índice, que são esses números pequenos aqui na frente. Então, entre C e H, se você olhar toda a equação, entre C e H, quem tem o maior índice é o H, que é o índice 6. Pronto, então o H é o escolhido. Então, já que o H foi escolhido, eu vou agora aplicar a terceira regra, que é fazer a inversão, a troca dos índices desse H, que foi o elemento escolhido. Aí eu pego aqui o 6 desse H e jogo para o H de cá, ó. Tá certo? E pego 2 desse H e jogo para o H de cá, mas sempre colocando aqui na frente da fórmula. Quando a gente faz essa troca aí dos índices do H, automaticamente o H já fica balanceado. A gente só faz conferir, ó. 2 vezes 6 é 12. 6 vezes 2 é 12 também. Então, com o H nós não trabalhamos mais, porque já está pronto. Vamos agora para o C, porque eu não posso ir para o oxigênio, é o que eu expliquei naquele primeiro exemplo. O oxigênio dos dois lados ainda não está definido, porque desse lado da seta falta um valor aqui e do lado de cada seta falta um valor aqui também. Então vamos para o carbono. Observe que o carbono do lado de cada seta só tem ele aqui e nós já colocamos o 2. Então aqui já está definida a quantidade de C. Eu apenas vou contar a quantidade de C que tem aqui para me colocar do lado de cá, tá certo? Aí eu faço 2 vezes 2 dá 4. Então aqui eu tenho um total de 4 carbonos. Se aqui eu tenho 4, aqui eu preciso de 4. Eu só tenho 1. Então, qual é o número que eu vou colocar aqui na frente do C que multiplicado por 1 dá 4? É claro e óbvio que é o 4. 4 vezes 1 é 4. Então, nós conseguimos também igualar o carbono. Vamos agora trabalhar com o oxigênio. O oxigênio do lado de cá dos produtos já está definido, porque nós não temos mais nenhum espaço para preencher. Então, a gente só vai contar quantos oxigênios tem aqui para a gente colocar aqui. Vamos lá. 4 vezes 2 oxigênio é 8. Tá certo? Então só aqui nessa fórmula tem 8. Porém aqui tem mais. Aqui tem mais 1 e aqui na frente tem 6. 6 vezes 1 é 6. Tá certo? Então 8 mais 6 dá 14. Então desse lado aqui dos produtos eu tenho 14 oxigênio. Eu preciso então aqui ter 14 para me conseguir equilibrar. Tá certo? E eu só tenho 2. Então, eu vou colocar um número aqui que multiplicado por 2 dá 14. Só pode ser o número 7. 7 vezes 2, 14. Aí eu consegui igualar todos os elementos nessa equação dos dois lados da seta, tá certo? Nesse caso aqui, nós não vamos simplificar, porque se eu simplificar o 7, vai dar 3,5. Eu coloco 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, mas se dividir o 7 por 2, vai dar 3,5. Né? E é preferível números inteiros e os menores possíveis, tá certo? Então, ela já está balanceada. Vamos aqui para o nosso segundo exercício aqui, número 2. Então, nós temos aqui, certo? Aqui o etanol, o álcool etílico, reagindo com o oxigênio, formando gás carbônico e água. A gente observa também que fica claro aqui que não está balanceado. Aqui eu tenho 6 hidrogênios desse lado e do lado que eu só tenho 2, tá certo? Aqui eu tenho 2C, aqui eu só tenho 1. Então vamos balancear. Então escolhe o elemento que aparece apenas uma vez de cada lado. O C aparece uma vez de cada lado, uma vez aqui e uma vez aqui. O H aparece também só uma vez aqui e só uma vez cá. O oxigênio, só desse lado aqui da seta, já apareceu 2 vezes, ó. Então ele está fora aí desse critério para se começar, tá certo? Então vamos escolher agora o C ou H. A segunda regra diz para preferir o elemento que tem maior índice. Entre C e H, eu posso observar toda a equação, é o H que tem índice 6. Então, escolhido o H, eu vou trabalhar só com H agora, eu vou fazer a troca dos seus índices, tá certo? Então, 6 desse H vem para o H de cá, e o 2 desse H vai para o H de lá, tá certo? Colocando sempre aqui na frente. Aí a gente faz a multiplicação para conferir se está certo. O H, ó, 2 vezes 6 é 12, tá certo? 6 vezes 2 também é 12, então o H já está equilibrado.
Vamos agora para o C. Eu não posso ir para o oxigênio porque dos dois lados ainda está indefinido. Vamos para o C. Desse lado aqui só tem o C, aqui já está definida a quantidade porque nós já colocamos o 2, tá certo? Vamos só contar quantos tem aqui. 2 vezes 2 é 4. Então, se desse lado aqui dos reagentes eu tenho 4 carbonos, aqui eu preciso ter 4 e eu só tenho 1, tá certo? Então, eu vou colocar um número aqui que multiplicado por 1 dá 4. Vai ser o 4 novamente. 4 vezes 1 é 4. Agora falta o oxigênio. Desse lado aqui dos produtos, nós já preenchemos todos os espaços, então o oxigênio já está completo. Vamos só conferir aqui a quantidade. 4 vezes 2, oxigênio, é 8. Mais, aqui tem mais 1, tá certo? E aqui tem o 6 na frente. 6 vezes 1 é 6. 8 e 6, 14. Então, desse lado aqui dos produtos, nós temos 14 oxigênio. Do lado dos reagentes, eu preciso ter 14, tá certo? Cuidado para você não chegar aqui e colocar 7, porque 7 vezes 2 é 14. Porque eu tenho que ter 14 desse lado aqui todo. E eu já tenho aqui alguns oxigênios aqui. Então, eu tenho que contar quantos eu tenho aqui para completar 14 aqui. Então, aqui eu tenho um oxigênio, mas aqui eu tenho 2 na frente da fórmula. Esse 2 também multiplica pelo 1 do oxigênio. 2 vezes 1 é 2. Então, só aqui nessa fórmula eu tenho 2 oxigênios. 2 para 14, faltam 12. Então, eu tenho que conseguir 12 aqui. Então, eu vou colocar um número que multiplicado por 2 dá 12, que vai ser o 6. 6 vezes 2, 12. Tá certo? 2 mais 2 vai dar 14. Aqui eu consegui igualar, né, equilibrar todos os elementos. Porém, observe que essa aqui nós podemos simplificar. 2, 3, 4, 2, 6, 4 e 6. Vamos lá. O menor aqui é 2. Então, 2 por 2 dá 1. 6 por 2 dá 3. 4 por 2 dá 2. E 6 por 2 dá 3. Então, apenas simplificamos aqui. Reduzimos pela metade a quantidade de cada elemento. Certo? Vamos aqui para o terceiro exemplo. Ou o terceiro exercício. Temos aqui o alumínio. Tá certo? Reagindo com MnO2, é o óxido de manganês, formando manganês e o óxido de alumínio, Al2O3. Então vamos lá. A gente precisa escolher o elemento para começar o balanceamento. Aí, utilizando a primeira regra, nós vamos ver que o alumínio aparece uma vez de cada lado. Desse lado da seta aparece apenas uma vez e do lado de cada seta também apenas uma vez. Tá certo? O Mn também, do lado de cada seta, o Mn aparece apenas uma vez, está aqui, mas não está aqui. E do lado de cada seta nos produtos, o Mn também aparece apenas uma vez. Então é outro elemento que pode se começar por ele. Vamos ainda para o oxigênio. Do lado dos reagentes, o oxigênio aparece apenas aqui, uma vez. E do lado dos produtos, ele aparece também apenas uma vez. Aparece aqui, não aparece aqui. Então aqui todos os três elementos, tanto o Al quanto o Mn, quanto o oxigênio, apareceram apenas uma vez de cada lado. Então, todos os três aqui estão na disputa. Então, nós vamos agora ver a segunda regra, que diz para preferir o elemento de maior índice. Se a gente observar todos os elementos aqui dessa equação, quem tem o maior índice é o oxigênio, que é 3. Então, o oxigênio será o elemento escolhido para nós começarmos a balancear, tá certo? Aí a terceira regra diz o quê? Escolhido o elemento, a gente vai fazer a inversão dos seus índices, tá certo? Então vamos agora trabalhar só com o oxigênio. O 3 desse oxigênio vem para o oxigênio de cá, vem para aqui, a gente coloca na frente, tá certo? E o 2 desse oxigênio vem para o oxigênio de cá, sempre colocando aqui na frente da fórmula. Aí a gente faz a conferência para ver se ficou correto, né? O oxigênio, ó, 3 vezes 2 é 6. Aqui eu tenho 6 oxigênio. Aqui eu tenho 2 vezes 3 também é 6. Então o oxigênio ficou balanceado. Agora vamos para ou Mn ou Al. Tanto faz, porque o Al aqui desse lado já está definido. Só tem ele aqui desse lado e já está definida a quantidade. E do lado de cá o Mn também já está definido, porque desse lado aqui dos reagentes só tem o Mn aqui. E nós já colocamos o 3, então já está definido. Então vamos aqui para o Mn mesmo, né? Aqui eu tenho 3, aqui no Mn tem 1. Quando não tem o índice, a gente sabe que é 1. 3 vezes 1 é 3. Então, desse lado aqui, eu tenho 3 Mn aqui nos reagentes. Eu tenho que ter também 3 Mn nos produtos. E eu só tenho 1. Tá certo? Então, qual é o valor que eu vou colocar aqui que multiplicado por 1 dá 3?
só pode ser o 3. 3 vezes 1 é 3, tá certo? Agora vamos para o alumínio, o Al. O Al aqui já está definida a quantidade. Aí eu vou conferir a quantidade aqui, ó. 2 vezes 2 é 4. Então, desse lado aqui eu tenho 4 alumínio. Do lado de cá eu preciso ter 4. E eu só tenho, na verdade, 1. Aí qual é o valor que eu coloco aqui que multiplicado por 1 dá 4? Só pode ser o número 4. 4 vezes 1 é 4, tá certo? Observe que aqui também eu não posso simplificar. Porque eu tenho aqui números pares, 2 e 4, e aqui números ímpares, 3, que vai, quando a gente dividir 2 por 2 dá 1, mas 3 por 2 vai dar 1,5, tá certo? Então aqui ela permanece do jeito que está, tá certo, pessoal? Nós temos aqui mais 5 equações para balancear, aí na próxima videoaula nós estaremos concluindo esse exercício, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima.